Então, pessoal, vamos lá. Hoje a gente vai ter nossa aula sobre polimorfismo. Tem um textinho para vocês lerem depois. E eu vou dar um embasamento aqui num geralzão sobre essa parte da nossa matéria. O polimorfismo, então, é uma variabilidade genética interética e interindividual, ou seja, existem diferenças entre nós. Embora o nosso genoma tenha sido sequenciado e algumas pessoas tenham contribuído com material biológico para isso, foi descoberto, então, que pequenas diferenças marcam também as nossas diferenças, não só fenotípicas no termo de aparência, em relação à nossa aparência, mas também geneticamente, fazendo com que algumas proteínas estejam, por exemplo, mais expressas, menos expressas ou até mesmo não expressas, certo? Então, o polimorfismo é uma pequena alteração que pode ser pontual, como a gente está vendo aqui na figurinha, ao invés de ser citosina guanina, naquela região do DNA, é uma timina e uma adenina, ou também pode ser através de inserção ou de deleção de pares de bases. Então, aqui nesse próximo slide, mostra para vocês uma mutação pontual, no caso, citosina, guanina, adenina, timina, e aqui, onde nós temos a sequência ATC, TCG, T, nós temos uma deleção aqui dessa sequência CTA, né, com seu correspondente complementar GAT. Então, todos esses são exemplos de polimorfismo molecular. Mas qual é a importância disso? Né? Isso gera na população mundial uma variabilidade, que sempre é importante que isso exista, né, para que a gente não caia novamente naquelas questões de eugenia, e permite também com que a gente construa um DNA fingerprint, que é como se fossem passos do seu DNA e que eu possa seguir, então, esses passos e descobrir o seu perfil genético e descobrir, no caso da medicina forense, por exemplo, quem é o pai da criança, quem é o assassino, né? Essas questões aí que envolvem todos os concursos de Polícia Federal, Polícia Civil. Então, vamos ver um pouquinho como é que isso acontece. Esse é o nosso objetivo aí da aula de hoje. Vamos falar também um pouquinho sobre a parte de farmacologia envolvida nos polimorfismos, que também é bastante interessante e importante para o nosso dia a dia, de entender isso, né? Então, no caso da parte de forenses, a análise dos polimorfismos é importante porque vai nos ajudar, então, na determinação de paternidade, vai nos ajudar na resolução de casos criminais, e nós podemos fazer isso em cima da extração do DNA. Né? Então, o sangue é o padrão ouro para fazer qualquer tipo de análise, a amostra de sangue é o padrão ouro, mas também isso pode ser feito em cima de células epiteliais de mucosa oral, pode ser feito a extração do DNA em cima destas células que ficam em pontas de cigarro, em selos, envelopes, em chiclete, borda de copo, isso tudo dá para fazer a extração, claro que é muito mais difícil, tem muito menos célula, mas através da técnica de PCR a gente consegue amplificar esse material e chegar a um resultado. Pode ser feito também com pelos e fios de cabelo, aí principalmente trabalhando com o DNA mitocondrial, mas também é uma extração de DNA, unhas, esfregaços sanguíneos, manchas de material biológico, como líquido seminal, como urina, que também na urina aparecem algumas células da mucosa da bexiga, uréter, enfim. Tecidos de biópsias cirúrgicas, enossadas, múmias. Então, tudo isso a gente consegue fazer extração de DNA. Dentes, ossos, é um pouco mais difícil, né? Mas também dá para conseguir. Então, para cada tipo de material, existem técnicas específicas, isso está super bem difundido. Eu não vou trabalhar com vocês especificamente qual técnica para cada tipo, né? Pela internet vocês podem achar todas essas informações, tem milhões de artigos trabalhando com cada um desse tipo de material, certo? O que importa para nós é que essa extração de DNA tem que ter o máximo de qualidade
e o mínimo de quantidade para que a gente possa fazer uma amplificação e aí fazer, então, essa tipagem. Então, nós temos alguns métodos disponíveis que são utilizados para o estudo desses polimorfismos. Nós temos o método de VNTR, que trabalha com sondas. Então, o nosso DNA ele é desnaturado, e ao ser desnaturado, então, algumas sondas se ligam de forma complementar a regiões específicas do DNA. No caso, essas regiões são regiões que são repetitivas, como, por exemplo, a frase que eu estou falando, 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 entendeu? São várias sequências de uma mesma sequência, são várias regiões com a mesma sequência de DNA. Ou pode ser pelo método de STR, em que a gente amplifica uma pequena região, que é uma região variável, né, no genoma, e essa região variável, mais consequências em tandem, né, consequências repetitivas, a gente usa, então, para fazer, que é o que o FBI faz, e que a gente observa direto naqueles programas de CSI, enfim. O outro método é utilizando DNA mitocondrial, principalmente para quando existem corpos que foram incinerados, né? Então, a mitocôndria ela tem maior resistência para isso. E aí, então, o DNA nuclear, se é difícil de acesso, com o DNA mitocondrial, a gente ainda consegue tentar fazer a tipagem de DNA. Ou também a gente pode trabalhar só com sondas para o cromossomo Y, também é possível, tá bom? Vamos ver a primeira, então, VNTR, como é que isso acontece para que a gente determine esses polimorfismos. Então, os VNTRs são bastante utilizados como sondas multilocais, ele é um teste que varia um pouco mais caro que o teste seguinte que a gente vai ver. Primeiro, a gente tem que fazer uma clivagem do material do DNA com endonucleases. Cada indivíduo, então, tem um padrão de bandas específico, com tamanhos determinados pela presença ou não da enzima de restrição que a gente vai usar, estará usando, e pela quantidade de repetições em tandem. Ou seja, você pode ter uma sequência aí de 4 repetições em tandem, eu posso ter 6, então o meu fragmento vai ser maior que o seu. E aí, pelo tamanho dos fragmentos, então, a partir de um processo de hibridização com sondas radioativas, a gente consegue identificar as pessoas. Exemplo, esse testezinho de paternidade simples, em que a mãe apresenta uma variedade de tamanhos de fragmentos, o pai outro, e aqui os filhos, com cada um também com a marcação das suas sondas, com seus fragmentos que foram gerados. Então, o filho 1, por exemplo, e o filho 3 apresentam aqui cores que são semelhantes às cores que estão representadas aqui dos pais. Então, o filho 1, ele tem uma banda azul, proveniente da mãe, não só pela cor, mas pela altura que a banda está aqui na eletroforese. Então, vocês sabem que a eletroforese, ela separa por tamanho de bandas, enquanto que a banda mais embaixo, as bandas mais embaixo, têm menores tamanhos, enquanto que as bandas mais acima são fragmentos de maior tamanho. Então, o filho tem o tamanho equivalente ao da mãe, um tamanho equivalente ao do pai. Então, cada banda que aparece nos filhos tem que ser proveniente ou da mãe ou do pai. No caso, o filho 1 tem um da mãe, tem um do pai. Não tem nem da mãe nem do pai nessa região. Tem um do pai, tem um da mãe, então ele tem 4 fragmentos que corroboram a paternidade desses indivíduos. No filho 2, nós temos bandas que não pertencem nem à mãe nem ao pai. O que quer dizer isso? Ele é filho apenas da mãe, ele não é filho deste pai. Estão vendo? Ó, filho da mãe, em outras palavras. O filho 3, ele tem bandas tanto desse pai aqui, como dessa mãe que está representada, e o filho 4 não tem nem da mãe, nem do pai, ou seja, ou ele é adotado, né? Ou ele foi trocado na maternidade, enfim. E aí depende da historinha que a gente está construindo, né? Aqui vocês têm um exemplo real, em que vocês têm
os pais e os filhos, e aí a gente quer definir, então, se esses filhos, no caso aqui são gêmeos, eles não são gêmeos monozigóticos, tá? Senão teria um tracinho aqui. E aí, então, a gente define que eles são gêmeos dizigóticos, né? Pelo perfil aqui apresentado da mãe e o do pai nas extremidades, ok? Muito bem. Então, vamos ver o modelo de STR. O modelo de STR, a gente trabalha já com a reação de PCR, ou seja, a gente vai amplificar, a gente vai fazer muitas cópias de uma região específica do DNA, que é a região, então, onde existem essas repetições em tandem, e vai fazer, então, a eletroforese e compará-las. Então, nós temos aqui um exemplo, onde nós temos uma vítima que tem um perfil, o suspeito 1, o suspeito 2 tem um perfil de DNA, e nós temos uma quantidade de DNA do espermatozoide que foi coletado, provavelmente aqui no corpo da vítima, o que nos faz, então, identificar facilmente que é o suspeito 1 que estava na cena do crime, ok? Obviamente que todo teste molecular ele tem que estar bem baseado com a história que é criada, né? Então, a gente, só pelo teste, não pode dizer que o culpado é fulano ou cicrano. A gente tem que trabalhar sempre com o histórico e com a cena do crime, com a historinha que vai ser apresentada. Bom, essa tabela aqui é bastante interessante porque ela mostra para nós qual é o mínimo de material de DNA que eu preciso, e aí, então, eu posso optar ou por uma técnica de RFLP, como a primeira que a gente fez, né, usando endonucleases, ou com a técnica de STR. Né? Percebam que nem todas eu consigo usar com RFLP, mas todas, né, independente do tipo de material e o mínimo de quantidade, eu consigo fazer essa análise por STR. Então, o STR ele tem uma vantagem técnica sobre o VNTR, porque quanto menor a quantidade de DNA, através do PCR eu posso amplificá-la, e também mesmo que exista contaminação de material, né? Por exemplo, esse material foi pego no chão, então tem bactéria, tem fungo, tem outros materiais biológicos que podem estar ali junto do material coletado, mas com o PCR, uma vez que o PCR é específico para amplificar uma determinada sequência, eu vou usar, então, primers adequados para que a amplificação seja feita exclusivamente sobre um locus, né, sobre uma posição do meu DNA. No caso, então, o FBI ele usa diferentes STRs, né, o mínimo para identificação de suspeitos é a utilização de 13 STRs, e também aqui para o teste de paternidade. Então, nós temos algumas dessas sondas, desses marcadores em diferentes cromossomos, em que apresenta, então, nessas posições, diferenças interindividuais e que podem servir, então, para análise de microsatélite. Ok? O DNA mitocondrial, aí o que o nosso texto vai falar é um pouco sobre isso, né? Os marcadores moleculares que o FBI utiliza e que o Brasil também utiliza na sua Polícia Federal e na sua Polícia Civil para a busca, então, de suspeitos e identificação por testes de paternidade. O DNA mitocondrial, então, ele também contém essas regiões polimórficas que permitem a individualização. Ele permite traçar uma linhagem materna de uma pessoa, visto que nós já falamos sobre essa questão, né? O DNA, as mitocôndrias, elas são herdadas sempre de mães para filhas, né? Então, isso sempre vai passar para os filhos e filhas dessa geração. O DNA mitocondrial ele é bastante resistente à degradação, mas ele tem uma taxa mutacional mais alta que a DNA nuclear, tá? Então, a gente tem sempre que levar em consideração essas questões das mutações. Então, a gente está vendo aqui em amarelinho
seria essa herança mitocondrial, ela é passada para os filhos e as filhas passam para os seus filhos, né? Percebam que os homens, por conta da fecundação, a mitocôndria, ela não é repassada. Bom, o princípio do método da análise de polimorfismos por DNA mitocondrial é que a gente tem que fazer, então, uma reação de PCR com o objetivo de copiar extensivamente as regiões polimórficas presentes no DNA mitocondrial e depois analisar esse material por sequenciamento. Prioritariamente, né, o modo ouro é por sequenciamento, mas a gente também pode trabalhar com algumas enzimas de restrição que hoje já estão disponíveis, certo? E no sequenciamento, então, dessas análises, né, aqui tem um exemplo de como sai essa análise, né? Então, a gente coloca num sequenciador a amostra de DNA extraída e depois a amostra de DNA, na verdade, já amplificada com a sequência própria que eu quero, usando primers adequados. E o sequenciador, então, nos dá esse cromatograma que vocês estão vendo aí em verdinho, a letra A, picos, né? Pico em T, vermelho é timina, pico preto é guanina e pico azul são as citosinas, e aí, então, a leitura na sequência do 5 para o 3. Então, a análise de polimorfismos do DNA mitocondrial, ele é bastante utilizado. Então, quando a amostra em questão tem uma quantidade pequena ou não tem DNA nuclear, como é o caso aí da ponta do fio de cabelo. Certo? Utilizado também na identificação de corpos com grandes desastres, com combustão, né, desses corpos incinerados, identificação de maternidade. No caso, se eu tiver só o material da mãe e não tiver o material do pai, eu posso determinar quem é filho e filha. Mas ele deve ser usado com cuidado para identificar, né, o indivíduo em específico no caso de crimes, por conta das mutações que ele tem. No caso de utilização do cromossomo Y, também ele pode ser utilizado, né? Então, o cromossomo Y ele também contém regiões polimórficas que permitem essa individualização. Os homens recebem apenas do pai, o que permite, então, a gente usar essa técnica para traçar uma linhagem paterna de um homem, por exemplo, saber se o pai que morreu e o tio está vivo e ver se os filhos, então, realmente são filhos, para determinar, no caso, uma herança, por exemplo. O pai não está mais presente, mas o tio está, então o tio deve ter o mesmo marcador, provavelmente o mesmo marcador que o pai, e aí, então, faz com os sobrinhos. Crossing over em cromossomo X em regiões assim, o Y, então, ele não tem esse crossing over que pode acontecer, então, o cromossomo Y, ele é mais puro do que o cromossomo X, né, no caso de um indivíduo XX, né, uma fêmea. Então, esse slide mostra, né, que como que o cromossomo X é passado, sempre de pai para filhos. E tem aqui nesse slide também alguns marcadores, que são comercializados, né? Se vocês botarem na internet aí, qualquer um desses marcadores vão aparecer N empresas com diferentes valores para que seja comprado, então, e avaliado essas amostras de interesse. Certo? Então, ele é muito utilizado para identificação de paternidade, quando o pai não está mais presente, mas pode ser utilizado entre filhos do sexo masculino. Ele pode ser um ótimo mecanismo para a elucidação de estupros. Ele não identifica um indivíduo em específico, certo? Porque pode ter essa mistura entre irmãos, e aí você pode acusar uma pessoa, mas na verdade foi o irmão dela. Então, tem que tomar cuidado também quando utiliza, beleza? Bom, vamos entrar então agora para a parte um pouco da farmacologia que sai, né, dessa questão forense e que tem uma questão aplicada bastante importante na indústria farmacêutica. Vocês já viram que essa individualidade, ela promove uma variabilidade de resposta a diferentes drogas. Isso é muito fácil de ver, né? Dentro da sala de aula, a gente pergunta, quando a gente tem bastante, assim, uns 50 alunos em sala,
quem é que responde rapidamente ao paracetamol. Então, você vê que tem pessoas que em 10 minutos o paracetamol já faz efeito para parar a dor de cabeça, outros em 20 minutos, que é a grande maioria da população. E uma outra minoria da população só vai responder depois de 50 minutos ou simplesmente o paracetamol não funciona. Isso mostra numa turma essa variabilidade que nós temos em relação às substâncias que são chamadas citocromos P450, que fazem com que, são proteínas, né, são enzimas, que fazem com que esses fármacos sofram transformações metabólicas e passem a agir no nosso corpo. Então, essa variabilidade existe, não só por causa do paracetamol, mas para muitos outros fármacos que são metabolizados, principalmente no fígado, né? E, claro que isso tem uma consequência extrema para nós na questão de segurança, né? Vocês já devem ter visto pessoas, por exemplo, que vão no dentista e tomam uma anestesia, não é porque o dentista deu anestesia errada, mas porque o metabolismo dessa pessoa, para que a anestesia faça efeito, demora muito mais e o dentista vai lá e bota mais anestesia, até que daqui a pouco a pessoa entra em parada cardíaca, né? Porque quando começar a agir a anestesia, vai começar a agir tudo junto. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com a questão de dose, a segurança e a eficácia de certos fármacos. Então, a esse estudo a gente dá o nome de farmacogenética, que estuda o polimorfismo do metabolismo, então, o polimorfismo relacionado ao metabolismo de certos fármacos, né? E aí, então, tanto na parte da farmacodinâmica, que vai tratar da segurança, né, do mecanismo de ação desse fármaco, como na questão da farmacocinética, que é como que esse fármaco vai se distribuir no nosso corpo, vai ser metabolizado e vai ser eliminado. Então, todas essas duas questões aqui envolvendo leva a respostas que podem ser tóxicas ou não, que podem variar na eficácia ou não daquele fármaco. Por que isso é importante? Porque esses dados aqui que eu apresento para vocês dos Estados Unidos traz que 2 milhões de hospitalizações e mais de 100 mil mortes por ano são causadas por reações adversas a medicamentos. Do total de medicamentos que aparecem, mais ou menos 4% tem que ser retirado do mercado por conta das reações adversas. E apenas de 20 a 80%, de 25 a 80% traz uma eficácia do fármaco. Isso quer dizer que 20%, então, não funcionam na população. 20% da população, quer dizer, não responde a este fármaco. E essa falta de resposta está baseada, então, nessa questão dos polimorfismos. Eu trago para vocês aqui uns slides com alguns desses dados, né? Então, essa área da farmacogenômica, ela é bastante importante nessa questão de estudar essa variação individual nessas respostas a diferentes fármacos. Então, nós temos aí pessoas que são tidas como rápido metabolizadores, é uma pequena quantidade da população, a grande massa da população responde como metabolizador intermediário, né? Por exemplo, aqueles que respondem a 20 minutos do fármaco, do paracetamol. Alguns poucos respondem antes de 20 minutos, eles metabolizam rapidamente o fármaco, e aí esse fármaco gera efeito e é eliminado. E mais um grupo ainda menor de pessoas que são os chamados metabolizadores lentos, que é aqueles que a gente tem que ter um cuidado especial quanto à toxicidade do produto. Né? E aí, então, essa resposta tóxica, ela varia em diferentes ações que esse fármaco é metabolizado. A primeira etapa desse fármaco é a fase 1, em que esse fármaco vai sofrer oxidação, redução e hidrólise por essas proteínas, por essas enzimas ditas enzimas P450, que é uma grande família, né? Tem mais de 30 famílias e em cada família vários subtipos e vários polimorfismos envolvendo elas, ok? Para vocês terem uma ideia, nós temos aqui alguns CYPs, o CYP1A2, por exemplo, relacionado com o metabolismo de alguns psicóticos, o CYP2C9 relacionado
a outro tipo de fármacos, né? Fármacos que estão relacionados à coagulação sanguínea, o CYP2C19, com diazepínicos, o 2D6 com opioides e com substâncias que vão atuar com a pressão, né? Com o CYP3A4, né? Outros fármacos quimioterápicos, por exemplo, que são usados para leucemia. Então, para qualquer um tipo dessas doenças aqui que a gente citou, variações polimórficas nesses CYPs aqui listados vão levar a diferentes efeitos, ou efeitos mais retardados, ou efeitos mais precoces desses remédios. A fase 2, então, de metabolização envolve reações de conjugação, de acetilação, glucoronidação, sulfatação e até mesmo metilação, envolvendo aí uma resposta até epigenética desses fármacos que a gente está trabalhando. E também, né, esse grupo de fase 2 também atua sobre diferentes fármacos, levando a diferentes efeitos em função do seu polimorfismo. Aqui mais um exemplo da varfarina, né, que tem diferentes grupos relacionados ao CYP2C9. Então, nós temos um fenótipo variante asterisco 1, o asterisco 2, o asterisco 3, que vai dar também fenótipos diferenciados de sensibilidade, né? Sendo ele hipersensível ou hipossensível, dependendo de qual tipo que nós estamos falando. Ainda em relação aos fármacos, essas proteínas que sofrem polimorfismos ou que são polimórficas em alguns grupos populacionais, também, além de ser na fase 1 e na fase 2, também podem estar relacionadas a transportadores desses medicamentos. E aí, então, nós temos alguns inibidores de protease, que são importantes e que também são polimórficos na população, fazendo com que esse medicamento tenha a sua velocidade de transporte alterada. Também receptores de membrana, como canais de sódio, SCN1, e alguns receptores adrenérgicos, que têm uma função bastante importante aí, né, tendo mais de um polimorfismo para o mesmo tipo de receptor, e que altera aí, nesse exemplo para o que vocês estão vendo, a resposta ao albuterol, que são essas bombinhas que são usadas como broncodilatadores, e que atuam em pessoas de diferentes formas. Então, a gente pode ter pacientes que são homozigotos, nós temos pacientes que são heterozigotos, apresentando diferentes respostas ao isoproterenol, por exemplo. Tá? Nós temos, então, na página do NCBI, não chega a ser um aplicativo, né? Mas dentro desse sistema do NCBI, o gene de estudo nosso gene de interesse, o gene que eu quero estudar, eu posso verificar, então, através dessa página. Eu coloco lá no search, que é um SNP, que é um polimorfismo, e aí eu boto aqui qual é o gene, e ele busca para mim todos os polimorfismos que já estão relacionados àquele gene, e como esses polimorfismos alteram no fenótipo, ok? Espero que vocês tenham gostado. Tem uma leitura aí para fazer sobre polimorfismo. E não esqueçam de fazer o quiz, que também é importante para fixar o conteúdo que vocês estão trabalhando. Ok? Fiquem bem, fiquem em casa, nada de sair para festa. E vamos em frente, que ainda tem mais um pouquinho de aula ainda nesse semestre, para que a gente possa fechar com chave de ouro o primeiro semestre e o segundo semestre de 2020. Abraço para todos. Tchau, tchau.